Você quer aprender a fazer a ligação de corneta, de alto-falante de 6 polegadas, de Super Tweezer, um modo de 400 ms? Esse aqui é o modo da Taranço, mas pode ser qualquer modo aí que você queira instalar. Esse vídeo vai ser para você. Tem muita gente que usa esse modo na instalação das quatro alto-falantes da porta ali, né? Tem gente que usa só para Super Tweezer no som, uma caixa Bob, caixa Trio, e tem gente que usa para tudo, né? Tem esse modo. É muito impressionante como ele dá para usar em muitas coisas. E nesse vídeo vai ser completo toda a instalação, né? Como é que funciona ele, como é que eu queimava minhas coisas, né? Usando o modo aí, fazer do jeito errado. Vai ser para você, né? Vai ser para você esse vídeo. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Railanson, vai escrevendo e também deixa teu comentário aqui se ajudou você ou não, viu? Tenho certeza que vai ajudar. Esse vídeo, meu amigo, você pode salvar e pode mandar para seu amigo aí que não sabe instalar ele. Esse modo aqui de 400 ms vai ser para você, viu? Então, vamos lá, sem enrolação, diretamente ao conteúdo aqui. Vamos lá. Então, gente, estamos aqui, né? Esse modo aqui eu botei toda a estrutura dele aqui, porque vamos ensinar para você passo a passo quando você vai usar Super Tweet. Você vai usar, tem muita gente que usa esse som, esse amplificador, né, para usar tudo no sistema. Então vamos lá, mostrando para vocês. Muito bonito esse modo, né, 400 ms. Como eu disse para vocês, pode ser outro modo de 400 ms, mas vamos usar nesse aqui. Muita gente diz que é um dos melhores modos aí, né? Esse bicho para queimar, meu amigo, é impressionante como é difícil queimar um bicho desse, né? E é porque ele esquenta muito, né? Uma das características que o pessoal fala que esquenta muito, eu também já usei. Mas bota um ventilador, um coolerzinho de notebook, né? De computador, que às vezes dá certo, né? Até nos sons escritos aqui, o pessoal faz muito isso. Não tem nada que impeça você botar um coolerzinho. Esse modo aqui não tem cooler, né? Um ventiladorzinho para refrigerar. Pelo menos a gente que mora aqui no Nordeste, meu amigo, aqui o bicho pega, meu amigo. Aqui é quente. Então, muita gente bota. Eu usava, né? No meu e tudo ok. Se você quiser botar, se não quiser, tem muita gente que diz que essa estrutura aqui, né? A carcaça dele serve para botar o calor para a casa do caramba. Mas eu gosto mesmo de tudo friozinho, né? Por isso que eu botava até um cooler aqui nele. Tem muita gente que bota em cima, muita gente bota do lado. Eu gosto de botar onde tem a buraco aqui, pelo menos para entrar dentro do modo, né? Tem uma parte aqui que aqui não tá até mostrando, mas tem uma parte que ele tem uns furozinhos, dá para você botar para pelo menos refrigerar dentro. Vamos falar todo aqui nesse vídeo aqui. Eu gosto de botar um coolerzinho. Vamos lá. Então, gente, está aqui o modo. Vou ensinar para vocês como é que faz a ligação, como é que mexe todo nele aqui, né? Primeiro vamos começar no positivo e negativo, né? Se você nunca viu esse modo ligado, né? Se você for usar, por exemplo, você tem o positivo e negativo da sua bateria ou da sua fonte, os dois. Então você vai pegar o fio positivo, né, da sua bateria ou da sua fonte e ligar aqui no fio positivo, ó. Vou botar o vermelhinho aqui e o fio azul vou botar o fio negativo, né, que é o fio azul, ó. Vou botar aqui mostrando para vocês. Essa aqui na hora que você fazer essa ligação ele não vai ligar, né, que ele é acionado por um remote. O que é que você vai fazer? Esse fio remote aqui, ó, que está aqui no meio, é o que você pode, né, se você não tiver o pairing, né, se você tiver um pairing, vai se conta que aqui é o pairing, né. Você pode pegar o fio azul do seu pairing, né, que é um fio só azul, tem um fio só azul do pairing lá. Você pode ligar diretamente aqui no seu remote do seu amplificador. Assim ele já aciona, né? Na hora que você ligar o seu pairing lá, ele já aciona, certo? Agora, se você tiver placa MP3, que ela não tem, né, uma chave para ligar, você bota um tic-tac no exemplo. Faz de conta que aqui é a sua placa MP3, né? A placa MP3 aqui tá meio coisada, feiazinha. Faz de conta que aqui é a sua placa MP3. Aí tem um fio positivo, aí tem um negativo, né? Positivo e o negativo. Então você pode botar um tic-tac, né? Pode botar um tic-tac aqui. Faz de conta que aqui é um tic-tac aqui. Esse tic-tac vai acionar o positivo, entendeu? Vai acionar o positivo aqui. E você pode acionar o positivo, né? Se tiver do lugar tudo junto, você pode ligar o positivo aqui dessa chave tic-tac. Eu vou botar aqui mais simplesinho. Ó, faz de conta que aqui você ligou o fio positivo e negativo. E esse aqui você bota numa chavinha tic-tac, né? Tic-tac aqui e você vai ligar no fio positivo, certo? Quando você fizer isso, o seu amplificador liga, né? Porque aqui é como o remote é como se fosse um botão. Você pode botar uma chavinha tic-tac aqui e ele vai acionar. Você liga aqui o positivo na sua bateria e o negativo e esse remote, você bota uma chavinha tic-tac e ele vai acionar, certo? É desse jeito que você faz a ligação positivo e o negativo. Recapitulando aqui, o remote, ele vai ser acionado, o seu amplificador vai ser ligado quando você ligar no fio positivo, certo? Então vamos lá para outras coisas aqui agora. Um modo desse aqui, gente, vamos mostrar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui tem 4 canais aqui nele, né? Tem um CH1, CH2, CH3, que é os canais, né? Um exemplo, se você ligar só nesse canal aqui, no primeiro canal C1, você vai ligar um cabo RCA, né? Você vai ligar um cabo RCA nele aqui. E quando você fazer isso, por exemplo, o canal 1, né? Isso aqui é o H, quer dizer, CH1. Então você vai procurar aqui o CH1, ó, que é esse aqui, ó.
CH1 vai ser aqui, ó. Por exemplo, você vai ligar uma corneta, né? Faz de conta que você vai ligar uma corneta. Você vai ligar uma corneta, aí você tem que prestar atenção que eu nunca nesse canal aqui, você vai ligar aqui, ó. Canal CH1, que está aqui bem no meio. Só lembrando, gente, outra coisa também que antes de falar isso, se você ligar uma corneta, a corneta é 8 ohms, viu, gente? Aí não vai bater. Se você mandar só ligar só um canal, como eu vou mostrar para vocês, ó, é o negativo, né? Pega o negativo aqui, ó, você pode ver como aqui tá o menuzinho. E na outra via aqui, você pega o positivo, certo? Se você fizer essa ligação ligando só um canal, então aqui vai mandar muito pouco para sua corneta. Claro que eu já fiz essa ligação, né? Minha corneta queimava muito, né? Porque eu mandava o level, né? Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Esse level aqui, eu topava ele, né? E com pouco volume eu mandava muita potência, às vezes queimava. Aí por isso que eu fiz essa ligação aqui, ligar só um canal, o jeito que eu tô mostrando para vocês. Que eu liguei aqui o cabo RCA num e liguei assim. E desse jeito aqui não vai mandar toda a potência. Um exemplo, só ia mandar 100 RMS se fosse 8 ohms, né? E o que é que você faz para usar um canal desse aqui em bridge, né? Por exemplo, você vai ligar duas cornetas. O certo, gente, quando você for ligar, é você ligar o bridge, né? Você botar um cabo Y aqui. Você bota um cabo Y aqui, ó. Essas duas pontas aqui no positivo. Ou do positivo, ó. Aqui no cabo RCA, né? Que é essas duas pontas aqui. E essa ponta aqui você vai ligar na sua placa MP3, né? Ou no seu play, certo? E aqui você liga o bridge. Quando você for usar duas cornetas, no caso, você vai ligar desse jeito aqui. Um exemplo, esse bridge aqui, CH1, CH2, que é esses dois aqui, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você pega o seu fio positivo, né? Vai ser assim, ó. Fio tipo o fio positivo, pega o outro fio positivo aqui, usa na sua outra corneta, desse jeito aqui, certo? Aí você vai no negativo aqui e você vai ligar o negativo aqui de uma e o negativo da outra. Desse jeito aqui, você vai aproveitar 100%, né, dos 200 ms, né, que com o bridge vai mandar 200 ms a 4 ohms. Um exemplo, você vai ligar duas cornetas, se você ligar em paralelo, né, como está aqui, vai casar a impedância, né, que as duas cornetas 8 com 8 vai cair para 4, então a ligação vai ser certa. Então você tem que ligar um cabo Y aqui, vai ser desse jeito aqui. Se você quiser ligar mais duas super tweet aqui do outro lado, né, você também faz a mesma ligação, bota as duas super tweet e você vai ligar negativo e o positivo aqui nas duas outras super Twitter, né? Vai ser desse jeito aqui. Certo, gente? Essa ligação para quem vai usar duas cornetas, né? Tem gente que usa até 4, né? Ou mais. Tem outra coisa também que o pessoal faz, um exemplo, numa caixa trio. O pessoal faz também um exemplo, se você for ligar um sistema 3 vias, no caso, né? O pessoal faz muito também. Você vai ligar o bridge aqui, né? Desse primeiro aqui, no cabo Y aqui. Você vai ligar um exemplo, seu grave. Pega o fio negativo, bota no grave. Pega o fio positivo, você bota no grave desse jeito aqui. Então você aproveitou o bridge, esse alto-falante aqui é de 4 ohms, então casa certo com 4 ohms. Tem aqui dizendo aqui a impedância dele aqui. Se você for ligar a sua corneta, aí você tem que ligar esses canais individuais, viu, gente? Esse canal aqui é uma coisa, aqui é outro, certo? Aqui é outra coisa. Então, por exemplo, o canal 3. O canal 3 vai ser esse aqui. Você vai ligar a sua corneta, né? Pega aqui o fio da sua corneta, liga aqui do positivo e do aqui você liga o negativo aqui, ó. Por exemplo, para ligar os 3 vias. Certo? Desse jeito aqui. A sua super tweet vai ligar no 4 canal aqui. No caso também tem a ligação de você ligar em bridge também, a sua corneta e a sua super tweet em bridge, né? Que a impedância vai dar certo porque as duas peças são de 8 ohms. Então você ligando em bridge, do mesmo jeito que você ligou o grave, a impedância cai para 4 ohms, dá certinho. O segredo é só você botar um capacitor na sua super tweet, que aqui tem até vídeos aqui no canal, e botar outro capacitor na corneta, né? Você muda a chavinha para HPF, vai dar certo também, viu? Só você usar capacitores, também tem essa ligação que eu esqueci de falar no vídeo, papai. Então você pega o fio negativo aqui da sua super tweet, bota na sua super tweet, e aqui o positivo, né, que vocês estão vendo aqui a marca, você vai ligar aqui na sua super tweet. Assim você fez um sistema 3 vias, né? Isso pode ser um woofer também, né, um subwoofer. Aqui eu botei um woofer só para mostrar para vocês mais como faz essa ligação, certo? Vai mandar tudo certo. Essa chavinha aqui, gente, um exemplo, se você ligou sua super tweet, essa chavinha aqui você tem que botar no HPF, gente. Você tem que botar essa chavinha para cá, viu? E aqui, isso aqui, se você for usar Offer, né? Um grave desse aqui, 620, Offer, você pode deixar no full, né? No full ele vai funcionar os parâmetros dele ali. Se você for botar um subwoofer, você tem que botar na chavinha aqui no LPF, viu, gente? Essa chavinha aqui no LPF é mais ou menos essa estrutura aqui, viu? Aí a sua super tweet você tem que botar um capacitorzinho, certo? E é também bom você botar um capacitorzinho também na sua corneta, né? Tem até vídeos aqui relacionados aí sobre capacitor na super tweet na corneta. Como se você, por exemplo, você não for usar processador de áudio,
é bom você botar um capacitorzinho na corneta e na Super Twitch, que aqui no canal mesmo tem vídeos falando sobre isso. Viu, gente? Aqui é a ligação para você que vai fazer uma caixa trio, né? E agora, um exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ligação aqui para quem vai usar alto-falante, dois alto-falantes 69, né? Para quem vai fazer aquelas caixinhas 69. O pessoal faz, que eu já fiz uma caixinha dessa aqui, você vai ligar dois cabos RCA. Ó, você vai ligar um cabo Y aqui e outro aqui. E assim você vai mandar para o seu play, certo? Vai ligar essas duas pontas aqui, nesse cada aqui de um lado e do outro, viu? Tem até vídeos aqui que eu fiz esse experimento, deu certo. E a ligação dos alto-falantes, gente, você vai ligar um exemplo. Para um alto-falante, você vai ligar o fio como... Geralmente esses alto-falantes são 4 ohms, você vai ligar o fio positivo de um, né? O outro positivo, esse negativo você vai ligar aqui nesse alto-falante. E no outro bridge aqui, você vai ligar o negativo aqui e o positivo do outro coisa aqui, ó. Se você der para entender, certo? Vai ser separado. Eu vou fazer aqui com o alto-falante separado, porque aqui tá meio bagunçado. Ó, gente, desse jeito aqui. Deixar mais simples aqui para mostrar para vocês, ó. O negativo vai para um alto-falante, aqui do bridge, né? Positivo aqui vai para esse outro alto-falante. E aqui vice-versa, né? Positivo e o negativo aqui, né? Dessa ligação aqui, você faz aquelas caixinhas 69, usando aqui os cabos Y desse jeito aqui, viu, gente? Se você ligar só num canal, por exemplo, você vai ligar só no canal desse aqui, querer fazer essa ligação, então não vai mandar 100% da potência aí, viu? E para esse alto-falante aqui, como eles têm a super tweetinha, você pode deixar aqui no full, viu? Deixa no full aqui, que ele vai mandar todas as frequências aí. E esse level aqui, gente, o level eu sempre gosto de deixar aqui na metade, né? Eu vou testando ali, eu vou aumentando o som para vendo ali, mas aqui você pode regular todo o volume aqui na metade. Isso aqui não é volume, gente. Esse botãozinho aqui, level, não é para você ficar mexendo todo o tempo, não. Às vezes pode danificar esses botões que eles estão sensíveis demais, né? Uma vez regulado, pronto, deixe quieto, não fique regulando não. Só mexa no volume ali, quando você vê que está no volume certo. Só lembrando que, se botando a chavinha aqui para o LPF, vai passar só as frequências mais baixas. Se eu não me engano, é o 90 Hz para baixo, né? Frequência mais grave, né? E você pode deixar no full, vai passar tudo. Frequência alta, frequência baixa. E aqui no HPF, você vai mandar só 90 Hz para cima, se eu não me engano, né? Mas a questão ali do médio, né? Dos agudos para frente. Viu, gente? É mais ou menos essa ligação aqui. Recapitulando para vocês. Se você for ligar só um canal desse aqui, o bridge, vai mandar 100 ms a 2 ohms. 100 ms a 2 ohms. Se for ligar o bridge, né? Ligando o cabo RCA ou o cabo Y, que é desse jeito aqui, você vai mandar aí, esse modo aí é de 400 ms, você vai mandar 200 ms para cada alto-falante. Então, o bom mesmo é, um exemplo, se você for ligar, se você tiver um alto-falante de 100 ms, é bom você ter o dobro da potência, né? Para mandar mais, né? E corneta também. Mas claro que também depende da regulagem que você usar. Eu sempre digo aqui para as pessoas, procura um profissional para você mandar regular para fazer essa ligação. Mas você está vendo esse vídeo aqui, é por sinal que você vai ligar seu som, né? É isso, cuidado só com o level, né? Veja tudo, né? Se está o fio positivo, negativo. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, quando você fazer a instalação do positivo e negativo dos fios, sempre botem do mesmo tamanho, viu? Se você botar o fio positivo um pouco maior, então não vai mandar toda a potência ali, né? Porque vai ficar um fio sobrando outra coisa. Quando você fazer a ligação do positivo e negativo na sua fonte, na sua bateria ou para os alto-falantes, o fio positivo e negativo tem que ser do mesmo tamanho, viu? Uma coisa que não pode faltar. E assim vai. Por exemplo, se você for ligar no seu carro os 4 alto-falantes, né? Por exemplo, se for de 4 ohms, né? Os 4 alto-falantes aqui. Então você pode ligar individual, né? Ou você pode aproveitar o bridge. Não vai casar essa impedância, né? O bom mesmo era se você fosse ligar os alto-falantes fosse de 8 ohms, né? Que casa certo o bridge aqui, né? Por exemplo, você botava 2 alto-falantes, se fosse de 8 ohms, né? Que acho que é raro ter, mas tem. E a impedância caía para 4. Mas, um exemplo, se você tem 4 alto-falantes, cada um com 4 ohms, então, se você for ligar em bridge, a impedância vai cair para 2. Dá certo ainda, viu? Dá tranquilo se você for ligar, né? 2 alto-falantes daqui num canal, né? E os 2 alto-falantes das duas outras portas no coisa. Eu acho que o bridge é o melhor, né? Claro que você pode ligar também individual, mas acho que vai ser menos potência, né? O bom é aproveitar o bridge aí, fica mais perto, certo? Eu sou Raylanson e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo. Espero ter ajudado. Qualquer pergunta aí, se você tiver, fica à vontade aí pra gente comentar e até pode fazer outro vídeo relacionado a isso, viu? Se ajudou você, deixe seu comentário, viu? Tamo junto.